Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Egito, a Premier League, a disputa do título sexta rodada, temos a equipe do Cerâmica contra a equipe do Al-Ahly. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo Países Baixos, as quartas de final, temos a equipe Telstar contra a equipe do Den Haag. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Egito, a Premier League, a disputa do título sexta rodada, temos a equipe do Zamalek contra a equipe do Pirâmides. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 36ª rodada, temos a equipe do Valladolid contra a equipe do Girona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela África do Sul, a Premiership, a 9ª rodada, temos a equipe do Orlando contra a equipe do Golden. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 36ª rodada, temos a equipe do Real Sociedade contra a equipe do Celta de Vigo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra, Championship, as semifinais, temos a equipe do Sunderland contra a equipe do Coventry. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Países Baixos, as quartas de final, temos a equipe do Graafschap contra a equipe do Dordrecht. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 36ª rodada, temos a equipe do Sevilla contra a equipe do Las Palmas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quinta rodada, temos a equipe do Deportivo Táchira contra a equipe do Central Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, quinta rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Godoy Cruz. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, quinta rodada, temos a equipe do Nacional Potosí contra a equipe do Boston River. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo,
casa com empate devolve a aposta. Vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quinta rodada, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Bucaramanga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quinta rodada, temos a equipe do Sport Cristal contra a equipe do Cerro Porteño. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quinta rodada, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Carabobo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quinta rodada, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Vasco. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, quinta rodada, temos a equipe do Puerto Cabelo contra a equipe do Melgar. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.